Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago Tavares, de Língua Portuguesa, e na aula de hoje nós vamos estudar um assunto muito importante para você que vai fazer a redação do Enem: os conectivos como elementos de coesão textual. Você sabe o que são conectivos? Você se dá conta de como é que eles operam no texto? Na aula de hoje você vai entender isso com muita tranquilidade. Acompanhe então comigo nos slides o material que eu separei para você. Antes de mais nada, é importante que a gente revise o conceito de texto. O que é texto, afinal? Texto é uma palavra que deriva do latim textum e significa malha, tecido ou mesmo teia. Nesse sentido, então, o texto é uma unidade, é uma rede com sequência de conteúdo proporcionada pela coesão e pela coerência. Então veja que para que um texto, de fato, seja considerado um texto, é preciso que ele tenha esses elementos: a coesão e a coerência. O foco da nossa aula de hoje será a coesão, mas é inevitável que a gente fale da coerência, afinal, esses dois aspectos da textualidade caminham juntos. A coesão, o primeiro conceito que a gente vai ver hoje, ela é mais fácil de ser detectada, porque ela é que faz a conexão entre as palavras que se unem na superfície do texto. Portanto, a coesão está muito mais voltada para a ligação entre os termos, entre as palavras do texto. Já a coerência, ela corre, a gente costuma dizer que ela corre subterraneamente, ela corre escondida dos nossos olhos. Então, no texto, ela vai se fazendo, se estabelecendo a cada palavra, a cada frase enunciada, a cada parágrafo que a gente constrói, sem que nos demos conta disso, até formar o que nós costumamos chamar de um todo com sentido. Inclusive, essa é uma definição do Geraldi, um dos grandes estudiosos da textualidade. Mas por que a coesão e a coerência caminham juntas? Por que a gente costuma dizer isso? Porque o encadeamento do texto, a ligação entre os termos do texto, é construído pela coesão. E o seu sentido, a ligação entre as partes, formando um todo com sentido, é construído pela coerência. Afinal de contas, um texto com ideias desconectadas não irá produzir o efeito que você deseja no leitor. Da mesma forma, um texto que não possui uma organização lógica ou até mesmo se contradiz, também será impossível de ser compreendido. E a compreensão do texto depende exclusivamente desses dois fatores, da coesão e da coerência. Aqui eu trago para você duas definições. O que seria coesão, então, de uma forma bem simples? Coesão é a ligação entre os termos gramaticais, os elementos gramaticais, os elementos semânticos e também discursivos do texto. Trata-se da forma como as frases e palavras se relacionam e são combinadas. Já a coerência a gente pode definir como aquela parte que trata da formação lógica do texto, garantindo-lhe sentido através de uma linguagem e sequência adequadas. Portanto, de novo, retomando, a coesão trata da ligação entre os termos, ao passo que a coerência trata da ligação entre as partes do todo até construir um todo com sentido. E como é que a gente garante, então, essa coesão textual, essa tão chamada coesão textual que às vezes a gente não sabe direito o que é? Para se ter um texto coeso, é necessário fazer uma boa organização textual, é necessário que haja uma conexão entre os elementos na sua redação do Enem, por exemplo, utilizando o que nós chamamos de conectivos, que são os elementos de ligação dentro do texto. E o que são esses conectivos? Quais são as palavras que costumam funcionar como conectivos? As conjunções, os pronomes, as preposições, os advérbios, as locuções adverbiais e tantas outras classes gramaticais e outros termos gramaticais costumam funcionar como elementos de coesão textual. E são esses elementos que garantem que as palavras sejam, então, encadeadas no seu texto ou concatenadas, como algumas pessoas costumam dizer, garantindo, então, uma sequência lógica de ideias para a sua redação, aquilo que nós chamamos, então, de coerência. Vejamos agora um exemplo de um texto não coeso, sem coesão, e depois como que esse texto fica após ser reescrito, trazendo então uma coesão. Acompanhem comigo. As mulheres acumulam hoje inúmeras funções, diferentemente das mulheres de tempos passados,
quando bastava às mulheres se ocuparem com os filhos e com a organização doméstica. Então veja que o termo mulheres é repetido aí 3 vezes de forma desnecessária, né? Provocando aquele fenômeno que a gente conhece dentro das figuras de linguagem, chamado de tautologia, aquela repetição desnecessária. Agora acompanhe como que esse texto ficaria reescrito de forma coesa. As mulheres acumulam hoje inúmeras funções, diferentemente das que viveram em tempos passados, quando bastava a elas se ocupar com os filhos e com a organização doméstica. Veja então que o texto agora ganha uma clareza maior, porque a organização entre as palavras está melhor, a organização lógica entre os termos foi feita com mais coesão, como a gente costuma dizer. A partir de agora, eu te apresento 5 recursos que você pode utilizar que garantirão a coesão textual na sua redação. Existem inúmeros recursos, mas como o nosso tempo aqui é um pouco curtinho, eu vou trazer 5 elementos que você pode usar e que podem transformar a tua redação. O primeiro deles são os pronomes do caso reto e do caso oblíquo. Acompanhe comigo esse exemplo. Quando Michael Douglas era pequeno, achava a vida muito chata. Os dias se espichavam e ele ficava olhando para as paredes. Até que, uma tarde, entre um bocejo e outro, uma melodiazinha lhe bateu nos ouvidos. Repare que os pronomes do caso reto, ele, e o pronome lhe, do caso oblíquo, foram usados para retomar o nome Michael Douglas. Essa é uma forma de você garantir a coesão no seu texto. Outro recurso muito utilizado é a elipse. Entenda a elipse como uma espécie de omissão, é quando você esconde um termo, digamos assim, falando de uma forma mais simples para que você entenda. Acompanhe o exemplo. Alexandre Gomes é um dos maiores esportistas do país. Ganhou seu primeiro título mundial em 2008, aos 26 anos. Veja que o termo ele ficou subentendido, ficou omisso, escondido. Nós dizemos então que houve aí uma coesão por elipse. Deixou-se de repetir, de apresentar esse termo para garantir a coesão no texto. Terceiro recurso de coesão que eu trago para você hoje é quando você cita uma parte do nome ou apenas o sobrenome de alguém. Veja como isso funciona no exemplo. Aos 16 anos, o paulistano Thiago Braga, assim como milhões de jovens brasileiros, praticava futebol. No fim da tarde do dia 8 de dezembro de 1994, Thiago sentiu dificuldade de respirar. Veja que, ao retomar o elemento Thiago Braga, usou-se apenas o seu primeiro nome. Poderia também ter sido usado apenas o último nome, poderia-se ter dito Braga sentiu dificuldade de respirar. Essa é uma técnica que a gente utiliza, é um recurso que a gente utiliza para garantir a coesão textual. Quarto recurso que eu trago para você são as perífrases, exatamente aquilo que eu já mencionei na aula de hoje, a chamada tautologia, que é quando você utiliza mais de uma palavra para se referir a um único termo. Então veja o exemplo. O analista financeiro Fábio Toshi ganhou, na noite da quinta-feira, o reality show Hipertensão. Mas, antes mesmo de vencer a competição, o paulista fortão de 29 anos, descendente de japoneses, já tinha se tornado um fenômeno entre as garotas. Então veja que os termos o paulista fortão de 29 anos, um conjunto um pouco maior de palavras, esse conjunto é utilizado para retomar o termo Fábio Toshi. Essa é uma forma de você não repetir o termo Fábio Toshi. Isso funciona então como um recurso de coesão muito interessante para a sua redação. Quinto e último elemento de recurso, o quinto e último recurso de coesão que eu trago para você hoje é uma palavra de sentido mais amplo. Isso funciona muito legal no seu texto. Veja um exemplo comigo. Muitos cães apresentam problemas como avançar em estranhos, urinar no lugar errado, latir sem parar. Observa o veterinário Aldo Macellaro. Se o dono cede a qualquer apelo hostil, o caminho é sem volta. O animal reagirá de maneira cada vez mais violenta. Os adestradores geralmente usam o método da compensação. Funciona assim: se o bicho responde ao comando, recebe uma recompensa. Evite, no entanto, o adestramento militar, aquele em que o cachorro é geralmente instruído para ser um animal de guarda. Repare aí que fica muito nítido o uso da palavra animal e também da palavra bicho. Esses são termos genéricos, são termos mais amplos que se referem aos termos cães e cachorro.
Portanto, utilizar uma palavra de sentido mais amplo, de sentido mais genérico, para retomar um termo que você já citou no texto, funciona, é um recurso muito poderoso, muito legal que você pode utilizar, garantindo então a coesão do seu texto. Já chegando ao finalzinho da nossa aula, eu trago aqui uma listinha de conectivos que você pode utilizar para ajudar você a garantir a coesão do seu texto. Os conectivos de condição se e caso são muito interessantes para que você use no seu texto. Os de continuidade, e, ainda, desse modo, além disso. Os conectivos de oposição, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, são aqueles conectivos que vão ser usados para garantir a contrariedade de ideias, a oposição de ideias no seu texto. Conectivos de concessão, embora, mesmo que, ainda que, apesar de, também é um grupo de conectivos que ajuda a contrapor ideias. Conectivos de causa, motivo ou explicação. Porque, visto que, dado que, pois, porquanto, são recursos que você pode utilizar no seu texto. Conectivos de consequência, por conseguinte, consequentemente, existem outros, não trouxe aqui todos, apenas alguns exemplos, você que vai pesquisar aí na sua casa e ampliar esse leque de conectivos. Conectivos de conclusão, portanto, finalmente, enfim, em síntese, para finalizar. Você pode utilizar qualquer uma dessas expressões no seu texto, são recursos muito legais. Conectivos de correção ou de esclarecimento, aliás, a saber, a propósito, isto é, ou seja. Portanto, essa listinha pode te ajudar bastante na hora de produzir a sua redação no Enem. Finalizando a nossa aula, eu gostaria de fazer duas questões com você. A primeira delas diz assim: a respeito da coesão textual, é correto afirmar que ela é a grande responsável, letra A, pela formação lógica do texto e pela ligação entre as ideias principais? Letra B, por garantir a conexão entre as palavras que se unem na superfície do texto? Letra C, por formar uma espécie de todo com sentido? D, pelo que chamamos de fio condutor do texto? E letra E, por permitir maior ampliação dos argumentos no texto. Eu tenho certeza que você estava aí do outro lado ligadinho na aula e certamente marcou a opção B. A coesão textual é muito importante para qualquer gênero textual por garantir a conexão entre as palavras que se unem na superfície do texto. Nós já vimos isso na definição de coesão. Coesão é então um recurso que a gente utiliza para ligar os termos gramaticais, os termos do discurso quando nós escrevemos o nosso texto. Segunda questão. Ainda sobre a coesão textual, é correto dizer que ela garante, letra A, o encadeamento entre as palavras do texto, B, a concatenação das ideias do texto, C, a construção dos sentidos do texto e da textualidade, D, a contradição das ideias do texto, ou letra E, a condução dos sentidos e da compreensão do texto. Eu tenho certeza que você marcou a alternativa A, porque você estava prestando atenção na aula de hoje. A coesão textual, é muito importante que a gente lembre disso, né, que a gente frise isso. É correto dizer a respeito dela que ela é responsável pelo encadeamento, pela relação entre as palavras do texto. Todas as outras alternativas se referem à coerência textual, que será objeto da nossa próxima aula. Concatenação de ideias, construção de sentidos, não contradição de ideias, embora na alternativa para confundir você eu tenha colocado a opção contradição de ideias, você vai ver que esse é um dos princípios da coerência, condução dos sentidos, tudo isso tem relação com a coerência. Coesão, então, a única alternativa que se liga à coesão é a alternativa A, o encadeamento entre as palavras do texto. Para casa, eu deixo uma atividade muito bacana para você. Pesquise mais sobre tipos de conectivos e quais relações lógico-discursivas esses conectivos estabelecem no texto. Depois monte um mapa mental dos conectivos para que você possa consultar no momento posterior nos seus estudos aí na sua casa. Eu me despeço por aqui, gostaria de agradecer muito pela sua presença, por você ter me tolerado até agora aí na sua casa. Gostaria de te lembrar também de acessar a plataforma Eduque, né, onde você pode ter acesso a esta e às outras aulas disponíveis para a sua série. Por aqui então eu me despeço, um forte abraço e até a próxima aula.